caros seminaristas, meus irmãos e irmãs, se você fizer a experiência de entrar hoje em uma livraria, você vai perceber que existem inúmeros títulos, prateleiras cheias de opções, de obras, livros, coleções inteiras, querendo nos falar sobre o tema felicidade. Na coluna de autoajuda das livrarias, existe muita gente escrevendo sobre o que nós devemos fazer para buscar a felicidade para a nossa vida. Gente da área da filosofia, da área da teologia, da área da psicologia, da área da autoajuda. Olha, eu acho que eu não estou enganado, mas é uma das áreas mais lucrativas do mercado livreiro hoje em dia. São os livros que procuram nos dar pistas sobre o que a gente precisa de fazer para ser feliz. E, até certo ponto, esse é um desejo muito legítimo do coração humano. E como essa é um desejo, uma aspiração muito legítima nossa, faz sentido que se escreva tanto, que se fale tanto, que se busque tanto orientar as pessoas e as comunidades para que tentem alcançar o caminho correto para que a gente seja, de uma forma ou de outra, o mais próximo da felicidade possível. Porque, na verdade, esse é também o desejo de Deus para a nossa vida. Isso está inclusive no catecismo. Faz parte dos desejos de Deus que cada ser humano seja feliz. É para isso que nós fomos criados. Deus nos criou para a felicidade. Agora, se você me perguntar, porque existe muita coisa boa escrita sobre a felicidade, mas existe muita coisa ruim sendo produzida dentro desse cenário. Muita gente escrevendo, falando e refletindo coisas distantes da nossa seara cristã a respeito do que devemos fazer para ser feliz. Então, se você me perguntar, padre, diante do evangelho, da palavra, da igreja, o que nós precisamos de fazer para alcançar uma chave que abra a porta de um caminho precioso para a gente ser feliz? Eu vou indicar justamente as leituras de hoje. Tanto a primeira leitura como o evangelho, eles nos mostram uma dificuldade que há no nosso coração sobre o caminho que a igreja nos apresenta como uma condição sem a qual não é possível ser feliz à luz de Jesus. Porque para nós, qual é o caminho para que o cristão ele possa ser feliz? Nós somos felizes à medida que nós conseguimos equilibrar as nossas vontades, que são tão humanas, que são tão naturais, que são tão corriqueiras, que são tão compreensíveis, que são tão cotidianas, as nossas vontades com as vontades de Deus. Então, quando eu consigo fazer esse equilíbrio, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, a minha cultura, os meus anseios, os meus desejos, eu consigo equilibrar isso com os desejos, sonhos, projetos de Deus, e consigo colocar isso numa mesma plataforma, eu achei o caminho da felicidade. Isso fizeram os santos, isso fizeram os homens e mulheres de boa vontade, isso fizeram aqueles que alcançaram a felicidade em Cristo. Foram as pessoas que conseguiram medir os seus prazeres, a sua liberdade, os seus desejos, os seus sonhos, e colocar esta sintonia, porque a nossa sintonia, ela muda, é igual sintonia de rádio velho. A nossa sintonia é sintonia de rádio velho, ela muda com o tempo, ela muda de acordo com o lugar que nós estamos, com a nossa idade, com
Agora a sintonia de Deus não muda, porque Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é perfeito. A sintonia de Deus é única. A sintonia que muda é a nossa. Então, quando eu consigo fazer que a minha sintonia, que é tão sintonia de rádio velho, que vai e vem, quando eu consigo fazer com que ela esteja o máximo possível próxima da sintonia do Deus que é eterno e imutável, opa, eu achei o caminho que me leva à santidade. Mas não nos iludamos, meu irmão e minha irmã, sabe qual que é o grande drama da história do povo de Israel? O grande drama da história do povo de Israel é que sempre o povo quis o avesso da vontade de Deus. Sabe qual que é o grande drama das pessoas que estiveram ao lado de Jesus Cristo no momento da sua encarnação? É que geralmente nós queremos o avesso daquilo que Deus quer. Então não nos iludamos. Às vezes a gente tem um discurso muito adocicado: ai Senhor, eu quero fazer a sua vontade. É óbvio que eu quero fazer a vontade de Deus, mas é difícil. É difícil porque há em nós o pecado da concupiscência. É difícil porque há em nós o mau uso da liberdade. É difícil porque há em nós a inclinação para os desejos mundanos. É difícil, e a gente precisa de olhar para o nosso coração com docilidade, com misericórdia, com amparo. Senão a gente é muito severo, e aí a gente não vai para lugar nenhum. O que eu tenho na primeira leitura? Eu tenho na primeira leitura um povo que quer ter um rei, porque Deus, que tirou o povo da escravidão, levou o povo para a terra prometida, não era um Deus que era rei, era Deus, que organizou o povo em um governo sem um rei, de forma horizontal, de forma fraterna. Uma organização de governo, de político, que não precisa de um rei, que não precisa de uma coroa, mas o povo queria um rei poderoso, coroa na cabeça, um rei que estivesse à frente nos movimentos de guerra. Aí o povo dizia para Samuel: nós queremos um rei, e Deus dizia: não queiram um rei. O rei vai fazer das suas filhas perfumistas, vai fazer do teu filho padeiro, vai fazer do teu filho empregado. Não queiram um rei. E o povo dizia: queremos um rei. E Deus dizia: não queiram um rei. E porque eu não quero ser teu rei, eu quero ser o teu Deus. Queremos um rei porque os outros povos têm um rei. E Deus dizia: não queiram um rei. Eu não quero ser o teu rei, eu quero ser o teu Deus. Deus respeita a nossa liberdade. O povo teve um rei, e o resultado final da monarquia foi desastroso. Um reino que se dividiu, povos que entraram em guerra, muita gente que morreu, muita idolatria que entrou no cenário de Israel. No Evangelho, a mesma história. Qual que é o cenário do Evangelho de hoje? Jesus entra em Cafarnaum, começa a exercer o seu ministério, e há um homem paralítico. E aquele homem paralítico, o que ele quer? A cura para a sua paralisia. E ele se aproxima de Jesus com muita dificuldade, não tem como entrar na porta, entra pelo telhado. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus cura a sua paralisia? Não. O que Jesus faz? Perdoa os seus pecados. Olha que curioso. O homem vai até Jesus para ser curado da paralisia. Mas Deus não quer curar a paralisia dele. Deus quer perdoar os seus pecados. Então ele entra querendo uma coisa, mas Deus dá para ele outra coisa. Porque para Deus não importa a paralisia, para Deus importa o perdão dos pecados. Isso é muito bonito, porque ele entra carregado
pedindo: me cura da paralisia. E Jesus olha para ele e diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Novamente, a falta de sintonia. Deus quer nos dar uma coisa e nós estamos buscando outra coisa. Lá na frente, Jesus cura a paralisia do homem, mas para demonstrar o seu poder àquele povo incrédulo. Mas no primeiro momento do Evangelho, ele faz aquele escarcéu todo, entra pelo telhado da casa para buscar a cura da paralisia, e Jesus dá o perdão dos pecados. Qual que é a mensagem central então destas duas leituras, tendo como chave essa questão da busca da felicidade, que é a equalização da nossa vontade com a vontade de Deus? Pensa no que você anda pedindo ao Senhor, as suas orações, as suas preces, os momentos em que você dobra o joelho, pega o terço na mão. Será que você está pedindo o que Deus quer te dar? Porque Deus é eterno, é imutável, é poderoso, é o Senhor da vida, é Ele quem sabe. Você está pedindo o que Deus quer te oferecer na sua bondade? Ou você está pedindo um rei? Ou você está pedindo a cura da sua paralisia? Porque às vezes está aqui, Deus quer ser na sua vida Deus, e você está querendo dele um rei. Deus está querendo perdoar os seus pecados e te salvar, e você está querendo simplesmente que Ele cure a sua paralisia. De que adianta você curar a sua paralisia física e se condenar pelo pecado da alma? O que Deus quer de nós é muito mais. Então, é um momento da gente jogar limpo com Deus os nossos pedidos e pensar direitinho onde nós estamos na nossa prosa diária com Jesus. O que Ele quer nos dar é muito mais do que o que a gente anda pedindo. O que Ele quer nos dar é a nossa salvação. O que Ele quer nos dar é uma transformação completa. E às vezes, o que eu estou pedindo para Ele me livrar é, na verdade, um grande dom de aprendizagem, de transformação, de libertação. Queira o bom Deus que essa missa me ajude a entender que eu nunca vou ser feliz enquanto eu estiver fazendo os pedidos errados para Deus. Olha o que um pedido errado fez na história do povo de Israel, porque quiseram a miséria de um rei, e uma monarquia fez um desastre na história do povo de Israel. E às vezes, um pedido mal feito, Deus respeita a nossa liberdade, pode estragar todo um projeto que depende de uma gota mais de paciência, de um pouquinho mais de aceitação, de uma dose a mais de tolerância na sua vida. E essa tolerância vai reverberar lá na frente em uma pessoa mais forte, mais sábia, mais corajosa, para acolher dons, bênçãos, graças que Ele sabe que vai acontecer na sua história. Que a misericórdia divina nos ajude a viver e aceitar os desígnios do Pai, e assim solícitos viver os seus mistérios em nossa caminhada. Amém.